agradecer ao IES pela possibilidade de estar aqui com vocês. O título do que eu escolhi para falar, em função do que me pediram, é 2 décadas de saúde. Por que 2 décadas? Uma década para trás e, eventualmente, uma década para frente. Agora, é muito difícil falar de uma década para frente, a não ser de uma forma especulativa. Então, o que basicamente eu quero dizer é que, quando a gente pensa nessa situação de 2 décadas, a gente aparece com um problema, que é um problema que foi colocado pelo Stanislau Ponte Preta. Quem é mais velho da minha idade sabe quem foi. E que ele falava basicamente o seguinte: de 10 em 10 anos, os brasileiros esquecem os últimos 10 anos. Então, essa é uma questão que nós temos que pensar como é que vai ser, né, para que a gente tenha memória do que aconteceu, porque conservar a memória é uma coisa muito importante para não repetir os erros. E essa é uma das questões que a gente tem que pensar um pouco daqui para frente. Eu não posso deixar de dar os parabéns ao IES pelos seus 10 anos. Né? O IES criou uma solidez na geração de conhecimento técnico sobre a saúde suplementar no Brasil. Isso é uma coisa fundamental. Ele criou um mecanismo de apoio à saúde suplementar com independência técnica e compromisso social com o crescimento e aperfeiçoamento do setor, e a construção de acervo técnico de evidência científica e bases de dados que ajudam o setor a tomar decisões estratégicas no seu dia a dia. Isso se deve, basicamente, a 2 pessoas que são os seus diretores executivos, agora, que foi o José Sequim, que está aqui, que vai chegar, e o Luiz Augusto Carneiro, e a equipe de técnicos e pesquisadores. Por isso, eu queria também pedir a vocês uma salva de palmas para eles, que eu acho que, realmente, esse trabalho é um trabalho que foi muito importante ao longo desses 10 anos e consolidou um processo que é muito importante. Um pouco eu vou trabalhar em 3 coisas. Primeiro, a saúde mundial nos últimos 10 anos, falando também em grandes pinceladas, a saúde no Brasil nos últimos 10 anos, também nessa questão, e perspectivas para a saúde mundial e para o Brasil, de uma forma também bem breve, porque a gente não tem também muito tempo. Uma das primeiras questões, né, quer dizer, quando a gente pensa na saúde mundial dos últimos 10 anos, a gente vai ver que a gente está vivendo uma era de dicotomias. E isso é uma questão bastante complicada, a gente vai ver por quê na saúde suplementar. O grande desafio que a gente tem nesse momento é o nosso, que a gente pode chamar de momentum demográfico. A gente tem um processo de envelhecimento da população que já está começando no Brasil, que já começou em outras áreas. O IES, nas suas publicações, tem explorado isso muito também. E esse é um tema que eu acho que vai trazer custos crescentes e a gente tem que se preparar para essa questão. Então, eu vou dedicar um pouco mais de tema a isso, né? A crise de 2008 teve impactos na saúde mundial que, com muitas sequelas, ainda estão sendo recuperados. Eu acho que isso daí é uma questão que a gente tem que falar também. A gente tem, nos Estados Unidos, eu não vou falar muito sobre os Estados Unidos também, mas a questão do Plano Obama, que foi uma grande mudança dentro do ponto de vista do paradigma dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos criou um sistema de proteção social em saúde que vai crescendo ao longo do tempo, segurando 2 pontas, que eu acho que, primeiro, a ponta da população com mais de 65 anos, que é beneficiária do Medicare, a população pobre, né, que, de alguma forma, não tem acesso à saúde, e os jovens, que, de alguma forma, foram também beneficiados com mecanismos de seguro saúde para a população infantil que foi criado nos Estados Unidos. Então, são 3 grandes programas públicos que têm uma importância muito grande. Mas faltava essa perna do meio, que é como você fazer com que as pessoas que estão dentro da idade economicamente ativa, estão no mercado de trabalho, tem que ter um determinado tipo de proteção. Então, essa proteção existia através dos planos voluntários de saúde, e o que o Plano Obama de Saúde fez, na verdade, foi aumentar esse nível de proteção, tendo um impacto específico na questão do aumento do número de pessoas que estavam cobertas. E a gente vai ver que isso tem algumas implicações. No caso da América Latina, eu acho que eu queria um pouco, talvez, trabalhar com essa caracterização da questão dos bolivarianos e não bolivarianos, porque existem países na América Latina que adotaram um determinado tipo de processo, né, em termos de pensar a economia, de pensar a questão do gasto de saúde, e aquilo teve algum impacto específico, mas eu vou mostrar somente alguns dados, algumas tabelas que dão um pouco a ideia do que isso especificamente representa. Um pouco falando sobre a questão da era das dicotomias. Nos últimos 10 anos foram marcados por um setor saúde ideologicamente dividido
né, com a politização de temas e estratégias de intervenção que, na verdade, não deviam estar divididos. Então, a gente tem, por exemplo, a ideia de saúde preventiva versus saúde curativa. Sempre você teve esse embate entre as duas coisas. A ideia de atenção primária versus atenção especializada. A questão do seguro-saúde versus sistema único de saúde. A atenção do setor público versus setor privado. Doenças transmissíveis versus doenças crônicas. Na verdade, eu diria que essas dicotomias são uma besteira. O que a gente tinha que, na verdade, ter é uma integração dessas duas coisas, porque são falsas dicotomias. E o que elas escondem é uma necessidade essencial e um problema, que é o desafio que a gente tem daqui para frente. Como integrar a saúde numa perspectiva de continuidade? Como fazer com que essas dicotomias se dissolvam dentro de um processo onde a gente consiga ter integração entre essas questões e elas possam gerar, especificamente, mais valor para a população e mais benefícios para a saúde, de forma a fazer com que a saúde passe a ser um setor que tenha uma contribuição real ao crescimento e deixe de ser um setor que gere tantas ineficiências como a gente sabe. No caso dos Estados Unidos, foi mencionado antes pela pessoa que me sucedeu aqui, e também no Brasil, onde o setor saúde, principalmente o setor público, tem ineficiências muito grandes. A outra questão é a questão do envelhecimento populacional, né? Olha, vejam bem esse gráfico. A gente tem aqui o decréscimo da população mundial, de menos de 5 anos, e o crescimento da população de mais de 65 anos. Nós estamos exatamente aqui. Nós estamos em quase 2017, é onde nós estamos. Daqui para frente, nós vamos viver uma época onde, especificamente, a população de mais de 65 anos vai ser maior que a população de menos de 5 anos de idade, ao nível mundial, logicamente, com nuances diferentes em cada país, o que faz com que os desafios se multipliquem, porque são diferentes perfis. Mas, em geral, isso vai trazer uma série de questões, porque boa parte da população mundial, né, como disse também o nosso primeiro palestrante, envelheceu antes de ficar rica. E doenças transmissíveis, riscos nutricionais, causas maternas e perinatais ainda são importantes fatores de morbidade, mas vêm perdendo força, né? Em países da África, em países do sul da Ásia, nós vamos ver ainda isso como os principais desafios. Mas, no nosso universo latino-americano, isso está progressivamente se dissipando. E as doenças crônicas e a mortalidade precoce através delas passa a ser o grande problema, né? É a questão que a gente vai ter, efetivamente, que se debruçar nos próximos anos. E isso daí faz com que os sistemas de saúde tenham que se adaptar rapidamente a esse tipo de coisa. O envelhecimento traz novos riscos à saúde e a necessidade de enfrentar desafios assistenciais que são desconhecidos, porque quando a gente vê, por exemplo, as pessoas ficando mais velhas, alguns tipos de morbidade que a gente sabia, que a gente via na literatura médica, começam a estar presentes. E outras que a gente não sabia começam a aparecer. Como é que a gente vai enfrentar esses problemas, né? Que custos isso vai ter? Que contribuição isso vai ter para a questão de pesquisa e desenvolvimento na área de saúde? São questões que a gente tem que pensar com muita objetividade. E quanto maior a idade, mais rápido vai ser esse crescimento. Por exemplo, aqui tem a estimativa da taxa de crescimento da população global entre 2006 e 2030, de acordo com o grupo de idade. Então, de 0 a 64 anos, a gente vai ter, mais ou menos, um crescimento de 5%. 65 e mais, um crescimento que vai chegar, basicamente, quase a 100%. 85 anos e mais de 100%. 100 anos e mais, a gente vai ter uma geração dos centenários, vão crescer muito. E esses problemas de saúde associados a esses, se eles forem saudáveis, podem ser manejáveis. Se não são saudáveis, vão ser um crescimento com custos muito altos. E essas questões a gente tem que levar em conta dentro do nosso processo de envelhecimento e dentro da perspectiva de planejamento das nossas ações como empresas ou produtores de serviços de saúde. Bom, existem vantagens e desvantagens também comparativas da velocidade do envelhecimento de acordo com o tipo de país, né? Por exemplo, nos países desenvolvidos, eles tiveram tempo para adaptar progressivamente suas instituições para a proteção social dos idosos. Mais tempo do que os países de desenvolvimento. Eles aumentaram a produtividade, o capital humano, o capital social e geraram riqueza para sustentar estruturas mais envelhecidas. Eles têm restrições para mudar suas bases tecnológicas e falta flexibilidade para conter os custos assistenciais. Isso é verdade, mas eles estão tentando se adaptar. E, com grandes déficits fiscais, tem grandes restrições econômicas para manter o atual nível de benefícios. Essa é uma questão que, efetivamente, a gente está vendo no dia a dia como a Europa está lutando para manter os benefícios que tem. Já os países de desenvolvimento,
tem a vantagem de poder aprender com os êxitos e fracassos dos países de desenvolvimento na transição ao envelhecimento. Ou seja, talvez o nosso modelo, né, se a gente crescer com um modelo de asseguramento de saúde global para a população brasileira, ele vai ter que aprender com um processo que seja muito mais investindo nessas questões da vida saudável, do compartilhamento dos riscos com os pacientes, e assim uma série de coisas que a gente tem que começar a aprender. Né? Ensinar mais, ensinar para que efetivamente se possa ter melhores resultados. Mas tem pouco tempo para enriquecer antes de envelhecer, e, portanto, poderá faltar progresso no capital humano, no capital social e na produtividade. Então, o nosso risco é um risco de investimento. A gente vai ter que investir muito em saúde. E justamente no momento onde as condições da crise econômica brasileira não estão propícias para esse investimento. Eles poderão ter flexibilidade para criar um modelo assistencial que, de início, seja menos custoso do que implantado nos países desenvolvidos. Então, essa é outra questão também que a gente tem que pensar. Não vamos pensar que a gente vai chegar ao gasto per capita de saúde dos Estados Unidos e da Europa. Essa questão, tenho visto muitas comparações ridículas entre o que gasta os países do OECD e o que gasta o Brasil. O nosso dilema não é esse. O nosso dilema é fazer com que o que a gente vai poder gastar, gaste da melhor forma possível. Porque a gente não vai ter condições de gastar o que eles querem. Senão, a gente pode chegar a gastar 100% do PIB com saúde. Será que isso é desejável? Quer dizer, são coisas que a gente tem que começar a saber como é que a gente vai fazer a adaptação necessária para ter os processos que possam gerar a melhor eficiência para dar os melhores resultados. Existem mudanças também socioeconômicas que vêm acontecendo com o envelhecimento. Quer dizer, na estrutura social, menos filhos de relações familiares marcadas por divórcios e novos casamentos fazem com que os idosos de amanhã não possam contar com o apoio da estrutura familiar tradicional. Se você vive mais, você tem a opção de ter muitas vidas. E se você tem a opção de ter muitas vidas, você passa a ter uma estrutura familiar que não é mais a estrutura familiar tradicional. Doenças crônicas necessitam administração e cuidado permanente com o processo de envelhecimento, o que faz com que toda a questão, por exemplo, do home care ou da saúde permanente a partir daí seja uma das questões que a gente tem que pensar. Viver mais significará viver com menos capacidade física e invalidez parcial, e poderá exigir apoio constante em intervenções de saúde mais frequentes, incluindo internações. Então, também são coisas que tem que pensar de estruturas para isso. E vivendo mais, os idosos aumentam a necessidade de cuidados de longo prazo, o long-term care, que é uma questão que, no Brasil, a gente não tem as estruturas ainda próprias para poder fazer. Isso na estrutura social. E na estrutura econômica, nós temos todo o dilema que a gente vai viver a partir de hoje. Sistemas de pensões baseados em repartição simples não vão propiciar aos idosos os meios necessários para sobreviver. Então, a gente tem que pensar em sistemas de pensões que sejam um pouco mais, que tenham reformas, não só reformas, mas, eventualmente, outros tipos de reformas. Nos países de desenvolvimento, onde os sistemas de pensões são precários, as redes de proteção social terão dificuldades em prover os meios necessários para que os idosos pobres possam viver baseados em sistemas não contributivos. E muitos países continuarão a fazer reformas constantes, paramétricas e não paramétricas, em seus sistemas de aposentadorias, que poderão ser impopulares e trazer dificuldades para gerar renda suficiente para a sustentação dos sistemas de saúde. Ou seja, existe, portanto, uma ligação muito grande entre essa questão do que vai acontecer, né, das reformas que vão ter por aí nos setores de previdência e os recursos necessários para que se possa fazer reformas de saúde daqui para frente. No caso dos países da OECD, a gente tem que ver um exemplo que talvez não é o exemplo que tenha que ser seguido. Por exemplo, trabalha-se menos e vive-se mais. Em 1960, por exemplo, as pessoas trabalhavam, em média, nos países da OECD, 46 anos e tinham um ano após a aposentadoria. Em 1995, esse processo passa de 37 para 12. Em 2010, já é de 32 e 21. Ou seja, gastos com aposentadoria nos países do OECD representavam, em 2010, cerca de 15% do PIB. E a percentagem de homens que, entre 50 e 65 anos, que não trabalham, varia muito de país para país. Por exemplo, a gente pode ver alguns países, né, onde essa perspectiva é baixa. A gente tem o Japão, por exemplo. Os Estados Unidos está numa perspectiva de 40%, mas no Japão, só 20% dos homens de 55 a 65 anos não trabalham. Ou seja, é uma sociedade que já está baseada no trabalho. Já se a gente vê, por exemplo, em países que têm incentivo para a aposentadoria precoce, como a França, a Bélgica, a Holanda, a Itália, esse percentual é muito alto, chega a 70% na Bélgica, 60% na Itália.
eu não sei, será que é isso que a gente quer para a sociedade brasileira? Né? Se nós vamos envelhecer de forma saudável, a gente tem que pensar um pouco até onde a gente pode trabalhar mais. Né? Porque, efetivamente, com isso a gente está gerando não só mais produto, mas também menos consumo. E aí que está uma questão que eu acho que é importante, né? Porque a gente tem que dar a resposta dessa questão. Será que os jovens podem suportar uma sociedade mais envelhecida? Será que eles têm condições de suportar? Será que eles aceitam? O crescimento econômico vai deixar de fora os idosos? Porque são coisas que a gente tem que começar a discutir a partir de agora. Porque essa é uma questão que eu gosto muito, eu tenho trabalhado um pouco durante a minha vida com o pessoal da área de demografia econômica da Universidade de Berkeley, né, e especificamente com Ronald Lee, né, e o Andy Mason, que são as pessoas que criaram, basicamente, esses sistemas. E isso daí são curvas, basicamente, que mostram os curvas de consumo e as curvas de renda de trabalho em vários países, né, em vários contextos regionais. E a gente vê, basicamente, que elas têm as mesmas relações. Mas na América Latina, por exemplo, e no Caribe, a gente vai ver que, basicamente, as áreas de consumo são muito elevadas, de alguma forma, se a gente pensa do ponto de vista do que a gente vai gerar de renda adicionada para financiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, basicamente, quando a gente vê uma curva como essa, né, que correlaciona a idade das pessoas com os recursos que as pessoas geram ao longo do ciclo de vida, a gente vai ver que, basicamente, a curva de consumo ela tem mais ou menos esse processo. O consumo vai crescendo ao longo da vida, vai crescendo mais na terceira idade por causa do consumo de saúde. Mas, de alguma forma, as curvas de renda do trabalho têm um outro tipo de coisa. A renda do trabalho ela aumenta, e ela é a principal forma de geração de riqueza, e ela tende a cair depois de uma certa idade. A questão é que, nessas áreas que nós temos aqui, né, essas duas áreas, são áreas de déficit, áreas onde, efetivamente, pessoas que estão, né, nessas áreas de idade, que são os jovens e as pessoas mais adultas, têm que ser financiadas com a renda que está sendo gerada, acumulada ou, de alguma forma, multiplicada, mas que vem do trabalho e que está naquela parte de cima. Ou seja, esse superávit ele tem, basicamente, que financiar esses dois déficits. E esse é o equilíbrio que a gente tem que, novamente, pensar ao longo do ciclo de vida. Se a gente tem uma sociedade que envelhece, a gente vai ter que pensar exatamente como é que a gente vai ter um sistema que possa financiar esse tipo de coisa. E tudo isso se soma também à questão da generosidade do sistema de pensão no Brasil, né? Se a gente vê, basicamente, aqui mostra uma curva que mostra a generosidade dos sistemas de pensão por país em 2006, o Brasil tem uma das taxas de generosidade mais alta, ou seja, na verdade, ela recebe 10% da população adulta, né, que a população representando 10%, está sendo financiado, basicamente, com 70% da sua renda, da renda que tinha quando era ativa. Enquanto que, no Japão, as pessoas vão receber, basicamente, 20% da renda depois, e a gente está falando, basicamente, de uma população de 30%. Então, tem uma série de coisas que é indesejáveis. Logicamente, vocês vão dizer para mim, não, mas o Japão tem uma renda muito maior que a brasileira. Sim, é verdade. Nós temos que chegar lá, nós temos que fazer com que a nossa renda possa aumentar ao longo do tempo, mas é necessário pensar sempre que essa é uma relação tem que ser paramétrica para a gente. A gente tem que ver, basicamente, que parâmetro a gente tem que utilizar para que a gente possa chegar a um processo que essas questões sejam passíveis de funcionamento. Bom, e isso leva também com que os gastos de saúde também aumentam com a idade, né? Tanto nos países ricos como nos países da América Latina. Aqui é o caso dos países ricos. A gente vê, basicamente, que os gastos per capita com saúde, como percentagem do PIB per capita, aumentam ao longo da idade. Portanto, processos de envelhecimento vão fazer com que esse aumento seja constante. Isso não está associado somente ao fato de que essas pessoas estão tendo mais internações e tudo. Mesmo quando você passa a ter uma vida saudável para essas pessoas, a gente tem os problemas da multimorbidade. O Luiz Augusto participou até de um seminário comigo agora há pouco tempo sobre a questão que a gente discutiu a multimorbidade, né? O Elton também estava lá. E, basicamente, essas questões são questões que, quanto mais idade as pessoas têm, maior é o número de morbidades diferentes, doenças, condições crônicas que as pessoas têm. Pessoas que chegam, basicamente, a uma idade
de 60 a 70 anos podem ter, em média, 3, 4 condições crônicas. E isso vai fazer com que os custos da saúde dessas pessoas sejam multiplicados ao longo do tempo, porque, basicamente, o multiplicador para o número de doenças crônicas chega a ser de 1 para 10 quando você tem 4 ou 5 condições crônicas. Essa mesma curva pode ser construída para a América Latina. Então, a gente vê, basicamente, que o formato é o mesmo. Nós vamos ter os mesmos problemas. Nós estamos numa etapa, na América Latina, onde o número de adultos maiores é menor. Mas, de qualquer forma, mesmo eles podendo aumentar, a gente vai chegar a essa mesma conformação. Portanto, a gente pode dizer que os gastos se associam ao crescimento das doenças crônicas trazidas pelo envelhecimento. A gente tem aqui, por exemplo, isso é um dado que mostra, basicamente, as doenças que representam o maior número de vidas perdidas e o custo delas em bilhões de dólares em 2008. Só o câncer ele custa 895 bilhões de dólares em 2008. Né? As doenças cardíacas, 753. AVCs, 298. Diabetes, 204 bilhões. São números estratosféricos ao nível mundial. E a gente vai ter que, de alguma forma, conviver, né, com isso de uma forma mais intensa, na medida em que a população envelhecer mais. E, além do aumento dos riscos, elas trazem riscos de empobrecimento também, porque um dos grandes problemas do sistema de saúde hoje em dia não é evitar que as pessoas passem R$15 por uma consulta ou R$20 por uma consulta, é evitar que as pessoas empobreçam por causa de riscos catastróficos. E é isso que a gente tem que se preocupar. Então, quando a gente vê, basicamente, numa situação de pobreza domiciliar, nos países de renda média e baixa, né, como é o caso do Brasil, a transição demográfica e epidemiológica leva a uma exposição a fatores de riscos também, né, tabaco, dieta inadequada, sedentarismo, álcool, né, levando ao surgimento de doenças crônicas e, com isso, a perda de renda por comportamentos não saudáveis, que as duas coisas estão mais ou menos associadas. Isso leva à perda de renda também por doença e por morte. E, com acesso precário de serviços de saúde, pode gerar gastos catastróficos. Ou seja, a gente tem uma série de coisas que fazem com que essas condições crônicas de saúde, se elas não forem efetivamente prevenidas desde o início, elas não podem levar a sociedade ao empobrecimento. E é efetivamente isso que a gente tem que tentar evitar. Eu estava conversando com o Sequinho, justamente agora, antes de começar a falar, que um dos grandes problemas que eu acho que existe na sociedade brasileira ou nas sociedades dos países em desenvolvimento é que não existe uma cultura de que saúde é um investimento e que investir especificamente em saúde é uma coisa que faz com que as empresas aumentem a sua produtividade. Investir em saúde aumenta a produtividade das empresas e, em termos de economia em geral, aumenta o PIB. Existem várias evidências que podem mostrar isso daí, mas conversar isso com os ministros de economia é uma coisa difícil, porque eles não veem isso no agregado. Né? Agora, efetivamente, uma sociedade mais saudável pode efetivamente gerar não só muito mais recursos, como também pode evitar com que se tenha falhas associadas ao processo de empobrecimento. Portanto, a questão não é atuar somente na riqueza, na receita, mas a gente tem que atuar também do ponto de vista do gasto. Os recursos para financiar a saúde na terceira idade são limitados. E a gente sabe que, efetivamente, não é utilizando um padrão de gasto altamente hospitalocêntrico, onde a pessoa não tenha uma responsabilização pela sua saúde, que a gente vai fazer com que a situação se resolva. A gente tem que, de alguma forma, começar a melhorar a qualidade do gasto desde cedo, atuando mais na promoção e prevenção. E isso não é só com os adultos maiores, isso é desde cedo, isso é com os jovens na escola, né? Isso é em todos os processos que a gente tem que começar a fazer para que, efetivamente, esse tipo de comportamento saudável vá se refletir especificamente em comportamentos que possam gastar menos recursos de saúde no futuro. E eu acho que isso é uma coisa que é tarefa dos governos, mas é tarefa também da sociedade. E é tarefa especificamente das empresas que promovem seguro-saúde, começar a criar esse ambiente para que se possa gerar esse tipo de cultura. A identificação em todas as idades dos fatores de risco, né, e começando a controlar esses fatores mais cedo. Né. Eu acho que o Brasil, de alguma forma, fez um bom trabalho com a questão do tabaco. Né. As taxas de incidência de tabagismo no Brasil são
estão se reduzindo, são das mais baixas, mas existem outras coisas que têm que ser pensadas. Álcool, acidentes de trânsito, violência. Tem tanta coisa que você pode estar gerando custos de saúde que você tem que investir, e isso exige uma atenção coordenada das diversas instâncias que não está sendo feita. E garantindo uma melhoria na qualidade de vida para proteger e prolongar a vida da população, que essa é uma questão que é outra questão que é importante também. Outra questão que eu acho que surge nesse cenário desses últimos 10 anos é que, de alguma forma, as velhas endemias passaram a ser mais controladas. Aqui tem um gráfico que mostra o que aconteceu na última década em relação, por exemplo, a HIV/AIDS, quer dizer, aumentou muito a terapia antirretroviral. No Brasil, os resultados não são muito bons. A gente sabe disso, a gente viu, né, o que basicamente tem sido feito. O Brasil teve uma grande melhoria nas condições de HIV/AIDS nos anos 90, até mais ou menos 2002, 2003. Depois, a política começou a reverter. A tuberculose, né, também, cada vez mais, você tem detecção e casos de cura. Malária, doenças tropicais negligenciadas estão melhorando, mas, em compensação, existem outras endemias que trouxeram situações de descontrole. E essas endemias, e por isso que a gente tem que pensar na continuidade, elas têm muito a ver com a questão de condições crônicas. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, no Zika, o Zika é uma doença transmissível através do mosquito, mas que tipo de efeitos ela cria? São efeitos que vão dar condições crônicas para o resto da vida. São coisas que têm que ser pensadas, né? E, basicamente, 17 países já registraram 1.926 casos de microcefalia, desde 1914, o Brasil concentra a maior parte desses casos. Chikungunya, também, 637 mil casos suspeitos e 38 mil confirmados, né? Também existem algumas discussões de que tipo de evidências aquilo pode causar. As superbactérias. Essa é uma das questões que, efetivamente, vai cada vez mais pensar como é que você, pelo fato de não ter a eficiência do sistema de saúde, porque as superbactérias são um produto da ineficiência do sistema, né, pelo fato de você não completar os tratamentos, elas vão surgindo em situações cada vez mais graves. São temas que têm que começar a ser controlados. A questão da influenza, né? Formas poderosas começam a ameaçar vários países do mundo nos últimos anos. Gripe aviar, né? A gente teve, nesses últimos 10 anos, gripe aviar, gripe A, e uma série de coisas que estão matando muita gente. No caso dos países muito pobres, né, esses surtos de ebola, que na África subsaariana, agora em 2014, a gente está falando uma coisa bem recente, teve 8,7 mil mortes em 6 países, Libéria, Guiné, Serra Leoa, e 21,8 mil casos registrados em 2015. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente continua tendo um processo, né, de eliminação de doenças transmissíveis, elas continuam surgindo de outra forma. E elas têm uma relação muito forte com as condições crônicas do futuro. Então, são coisas assim que a gente tem que pensar muito mais na integração do que na separação das visões, né, nas dicotomias. A crise de 2008, né, trouxe alguns efeitos também nos países da OECD. Os Estados Unidos não foram fortemente afetados pela crise em 2008 em função da implementação progressiva do Affordable Care Act, do Plano Obama. Mas, de alguma forma, na Europa, os gastos públicos com saúde dos países europeus seguem, desde 2009, uma tendência à redução, né? Cortes de pessoal e salário no setor saúde feitos em vários países fazem com que os gastos tenham se reduzido, em média, 0,6% de 2009 para cá. E, apesar disso, os intentos de manter a cobertura universal para um conjunto de países permanecem de pé. A quase totalidade da população da Comunidade Europeia, com exceção de Grécia, Chipre e Bulgária, onde parte da população ainda não conta com cobertura da saúde, tem, efetivamente, essa cobertura universal com custos crescentes por causa disso. Mas a crise continua trazendo problemas também de cobertura na Europa. Aqui, por exemplo, eu botei 2 gráficos. Um é a proporção de pessoas do quintil de renda mais baixo que não conseguiu agendar consultas médicas em atenção básica em alguns dos países europeus. A gente vê, basicamente, na Itália, na França, na Grécia e Portugal, que de 2008 para cá, desde a crise, esse percentual tem crescido. São as pessoas que estão no quintil mais baixo, mas está crescendo. E a proporção de pessoas que não foram atendidas em emergência hospitalar porque não conseguiram acesso à atenção básica ha aumentado em altas proporções em alguns países também. Ou seja, a questão da integração se mostra, mais uma vez, como uma questão importante aí. A gente tem que integrar, basicamente, a atenção básica com o cuidado hospitalar para evitar que esses tipos de problemas aconteçam, porque elas geram custos mais altos. Uma boa atenção básica reduz custos globais do sistema de saúde. E isso é uma coisa que, nas crises, você tem que cuidar para que isso não aconteça. A Europa não está cuidando, pelo menos em alguns países, de uma forma tão fina
como deveria acontecer. Talvez por causa dos problemas de imigração, talvez por causa das crises políticas que estão acontecendo, mas, de qualquer forma, é uma questão a ser pensada. No caso do Plano Obama, eu não vou falar aqui, porque, basicamente, né, o nosso colega aqui já falou alguma coisa, mas o Affordable Care Act conseguiu incluir 20 milhões de norte-americanos na cobertura de planos de saúde. As taxas de pessoas com seguro-saúde entre 18 e 64 anos reduziram de 44% para 26% entre 2010 e 2016. Foi uma redução bastante grande. E as taxas de cobertura de adultos não pobres caiu de 13% para 7%. Com isso, a gente está tendo uma cobertura mais alta, mas criou processos também para aumentar a eficiência dos planos através de novos sistemas de pagamento, como os Bundled Payments e as Accountable Care Organizations. Mas houve forte concentração do mercado e uma redução do número de empresas de seguro também. E, como consequência, os planos de saúde para empresas e classes médias aumentaram seu custo. Atualmente, existem opiniões controversiais, né, sobre a continuidade, né, do Accountable Care Act por causa da questão da eleição do Trump. A gente não sabe, basicamente, o que vai acontecer, ainda mais quando nomeiam como um secretário de saúde uma pessoa como Price, o senador Price. Então, esse vai ser uma questão bastante complicada. A gente não sabe se esses esforços vão continuar. Mas, de qualquer forma, o que é importante é contabilizar os ganhos que foram feitos. E o governo americano fez isso agora, lançando um relatório, há 2 meses atrás, que mostra especificamente todos os ganhos que o Plano Obama teve. Então, a gente tem uma trajetória que vai de 2010 a 2015, onde você tem, primeiro, em 2010, a aprovação do Affordable Care Act, 2012, reformas do Medicare e do Medicaid, 2013, a continuidade das reformas com normas e regulações de qualidade. Em 2014, o seguro-saúde passa a ser obrigado para todos têm que ter um plano de seguro-saúde, do qual, se não tiver, tem que pagar uma penalidade no imposto de renda. E, em 2015, essa penalidade se estendeu para as empresas. Na verdade, uma área que não estava institucionalizada dentro do mercado de seguro-saúde nos Estados Unidos passou a ser institucionalizada, que é essa faixa de idade da população, e a faixa do mercado de trabalho formal. Bom, eu não vou falar sobre isso. A gente tem a arquitetura de novos sistemas, basicamente, como é que os sistemas de remuneração médica modificaram ao longo do tempo, que tem várias coisas que são importantes aqui nesse processo, porque, basicamente, agora, os sistemas das Accountable Care Organizations estão baseados em Bundled Payments e, portanto, não existe mais, necessariamente, um pagamento adicional por um serviço que você tem que fazer, você tem que ser eficiente, né, para que você possa, efetivamente, trabalhar da melhor forma possível. E também o número de Accountable Care Organizations nos Estados Unidos tem crescido muito, que a gente mostra, basicamente, qual foi o crescimento ao longo desse tempo. Na América Latina, eu só gostaria de colocar, basicamente, uma questão, porque quando a gente considera a questão de como é que foi feito, quer dizer, existem 2 grupos de países que eu analisei. O primeiro é ancorado em políticas econômicas que estimulam o mercado e mantém uma independência com a gestão da economia e política, de forma que os humores da política não afetam a estabilidade econômica e a sociedade e garantem confiança dos atores econômicos. O outro são países que adotaram políticas econômicas com elevado nível de intervenção do Estado na economia, respeitando os princípios de estabilidade econômica e fiscal, intervindo no Banco Central, controlando o comércio de fluxo de capital, assim por diante, né? Esse primeiro grupo seria Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Peru, e Uruguai, chamei de políticas pró-mercado. E os outros, eu botei Argentina, Brasil, Equador e Venezuela, que são os países que eu tive mais acesso aos gastos, chamei de neopopulistas. Foi um pouco o que aconteceu até, basicamente, o período que eu analisei. Então, quando a gente trabalha em termos de dados econômicos, comparando esses 2 grupos de países, né, a gente vê que as taxas de inflação nas economias neopopulistas foram muito maiores que nas economias pró-mercado. Se a gente vê do ponto de vista do crescimento do PIB per capita, entre 2006 e 2014, a gente vai ver que, pelo menos a partir de 2013, né, com os efeitos da crise, todos sofreram exatamente os efeitos da crise, mas as economias neopopulistas tiveram taxas negativas de crescimento a partir da crise de 2014, enquanto que as pró-mercado tiveram uma posição
um pouco melhor. No que diz respeito aos resultados de saúde, a gente observa aqui duas taxas, a taxa de mortalidade infantil de menores de 5 anos e de 1 ano de idade. E aí a gente observa claramente, né, que nos casos das economias neopopulistas, as taxas de mortalidade infantil, nos dois casos, são muito mais altas, passaram a ser muito mais altas do que nas economias pró-mercado, depois de ter uma situação mais ou menos igual até 2011. E, certamente, isso tem efeito combinado da crise com o efeito também da resposta dos sistemas de saúde. E o mais interessante, do ponto de vista dos gastos diretos das famílias, no caso das economias neopopulistas, os gastos diretos das famílias são para pelo menos 25% mais altos que os gastos diretos das famílias nas economias pró-mercado. O que mostra que essa ideia de que o fato de você ter uma economia mais associada ao mercado leva a população a ter mais gastos de saúde não é necessariamente verdadeira. E por isso que a gente tem que pensar exatamente que tipo de modelo econômico a gente vai utilizar antes de voltar especificamente a um processo de adoção de determinadas medidas. Com relação à saúde do Brasil, eu vou trabalhar rapidamente 4 questões: os resultados do SUS, o financiamento do SUS, a saúde suplementar e uma tabelinha, um gráfico de envelhecimento que foi colocado basicamente também a partir dos dados do IES. Bom, o resultado do SUS, a gente pode dizer que em 2013 cerca de 72% da população brasileira teve pelo menos uma consulta médica, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde. Mas muito ainda tem que ser feito. É uma consulta médica por ano, né, de acordo com o PNS. Mas a gente sabe que os padrões internacionais são pelo menos que consulta preventiva você tem que ter todos os anos. Se 28% da população não teve, isso é um sinal de que 28% da população não está necessariamente sendo coberto. A oferta e demanda por serviços prestados. A produção ambulatorial per capita aumentou 2,2 vezes entre 1994 e 2015. No entanto, a quantidade de internações per capita diminuiu. São observadas dificuldades, como excesso de pessoal para serem atendidos, sucateamento das unidades de saúde, filas e assim por diante, atendimento das necessidades básicas. Algumas atividades, tais como imunizações, atenção pré-natal e partos, aumentaram em função do sucesso do que a gente já falou da estratégia de saúde da família, né? Agora, se a gente observa, basicamente, do ponto de vista da expansão da rede, a gente vai ver que a rede esteve muito concentrada, mas na expansão de unidades ambulatoriais, o que é bom, e na redução de leitos hospitalares, o que é uma questão que a gente tem que pensar exatamente se isso tem adequação com o processo de envelhecimento. Quer dizer, hoje em dia, muita gente já questiona o fato de que os leitos hospitalares no Brasil são necessários, embora os leitos hospitalares que foram destruídos ao longo desses últimos anos fossem leitos hospitalares ineficientes. A gente sabe disso, leitos hospitalares de santas casas muito pequenas, que não operavam, mais vinculados ao setor privado, mas poderiam ser repensados de outra forma. A outra questão, né, é a questão do PSF, que o PSF é uma grande política, mas a gente vê, basicamente, ele teve um crescimento que foi começando a declinar ao longo do tempo. Nos últimos anos, esse crescimento tem sido praticamente próximo a zero, né? Em 2015, ele foi um crescimento zero. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. Era melhor que o PSF tivesse uma cobertura maior do que ele efetivamente tem, mas ele estancou mais ou menos em torno dos 60%. Essa é um dos problemas que a gente tem também ao longo dos anos. Essas condições todas fizeram com que a percepção de saúde dos usuários do SUS ficasse muito deteriorada, com queixas e reclamações. Se a gente vê, por exemplo, entre 2010, por exemplo, e 2016, as taxas de aprovação, né, da política federal de saúde, da política do governo, baixaram constantemente entre 2010 e 2016. Elas estavam em torno de 50%, hoje em dia estão inferiores a 20%. Né? Isso são dados do IBOP-CNI, o que mostra claramente que alguma coisa tem que ser feita. Um crescimento em bilhões de reais bastante elevado. E a gente pode notar também que esses gastos tiveram, de alguma forma, um crescimento maior do que o crescimento do PIB. Muita gente pensava, por exemplo, em associar o gasto federal de saúde ao PIB, mas, ao longo do tempo, o gasto federal de saúde cresceu mais do que o PIB. Então, essa é uma questão também que fica a discussão do que pode pensar.
no futuro. Eu acho que, por exemplo, nesse momento, né, a questão da PEC 55, ela deu uma protegida nos gastos, colocando 10 bilhões de reais a mais para 2016, mas esses gastos podem ficar, assim, os gastos do teto total de gastos vai ficar congelado até 2020, podendo ser revisto em 2010. No entanto, se você tiver possibilidade de reduzir outros gastos, nada impede que os gastos de saúde possam crescer dentro da composição interna dos gastos. E aí essa é a questão que tem que ser pensada, porque se a gente observa bem, na América Latina, o Brasil é o país que tem a menor parcela de gasto federal associado à saúde. Então, isso é um problema de prioridade. A questão é como é que você vai redefinir internamente as prioridades para crescer. E não associar uma nova CPMF, não criar um outro tipo de receita para a saúde, porque esses processos são totalmente ineficazes, né? Aqui é um dado da FenaSaúde mesmo, o GIA, que mostra basicamente como conhece a distribuição dos gastos em 2014, nos gastos totais de saúde, né? Ou seja, para cada R$100 que se gasta em saúde, 28,40 são em planos, 16,20 em medicamentos, 20,5 na gastos federais da União, 12,80 dos estados e 14 ou 15 dos municípios. E, basicamente, também, no caso da saúde suplementar, né, o que a gente nota claramente é que a gente teve um processo onde o número de beneficiários cresceu bastante de 2000 para cá, embora tenha tido essa queda de 2 milhões acumulada entre 2014 e 2016, mas num setor que se concentrou bastante também. Houve uma grande concentração no número de operadoras, o que mostra que, efetivamente, isso também está associado a buscar mais eficiência. Quer dizer, o mesmo processo de concentração de operadoras que a gente teve aqui no Brasil, a gente teve nos Estados Unidos, quando a gente observa os dados específicos do Plano Obama. Durante o Plano Obama, se concentraram muito as operadoras também lá. Então, esse é um movimento natural que a gente tem dentro do mercado. E aí, no caso do envelhecimento, né, isso são os dados também do próprio IES aqui, a gente mostra que o gasto assistencial em saúde suplementar, né, com os efeitos do envelhecimento mais a inflação, eles tendem a se acelerar muito nos próximos anos. A questão que a gente coloca, nesse caso, como uma agenda especificamente, né, é que, do ponto de vista das perspectivas para a saúde mundial e Brasil, a gente vê um futuro não tão brilhante na economia, né, nos próximos anos. Quer dizer, os Objetivos de Desenvolvimento Social, né, os SDGs, né, que substituem os MDGs, colocam a questão da universalização da saúde como um princípio, mas num momento de grande dificuldade da economia mundial. Então, essas são questões que a gente tem que pensar. A pergunta se a saúde avança nos BRICS, ela avança em alguns e não avança em outros. Quer dizer, a China está tendo grandes avanços na questão específica da saúde nesse momento, em termos de cobertura, mas os outros BRICS estão ainda patinando bastante. A própria Índia, apesar do seu próprio crescimento, isso não tem se revertido. Eles estão começando a criar vários seguros de saúde rural na Índia. Então, a Índia vai ter um processo de asseguramento muito grande da população nos próximos anos, mas a gente não sabe ainda com que qualidade, né? No contexto europeu, o grande problema continua sendo a crise, a necessidade de rever os benefícios numa sociedade envelhecida, e os efeitos que vão ter a migração, porque a migração, se ela for bem aceita, ela pode até dar uma onda de crescimento na Europa. É uma questão que ninguém nunca pensa nesse tipo de questão, mas da forma como um pouco as sociedades mais conservadoras estão reagindo a isso, a questão basicamente na Inglaterra e, eventualmente, agora nas próximas eleições que a gente vai ter na França, talvez na Alemanha, que vão dar o tom de que, efetivamente, como é que esse processo vai ser feito. O Trump representa uma grande ameaça para o Plano Obama, né? E, no caso específico da América Latina, a gente continua tendo os desafios de como é que esse processo do crescimento da saúde vai se colocar dentro desse dilema de você ter um asseguramento crescente da população. Aqui a gente tem, por exemplo, as estimativas do Banco Mundial para as taxas de crescimento de 2015 e 2018, que são um pouco mais pessimistas ainda, no caso do Brasil, né, se a gente vê, né, do que as que foram colocadas pelo nosso primeiro expositor. Quer dizer, o Banco Mundial está prevendo que em 2017 a gente vai ter menos 0,2% de crescimento ainda. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada também. Mas as taxas de crescimento do resto dos países também não vão ser muito brilhantes ao longo desse tempo. A gente está passando por uma fase de menos crescimento. E a questão específica é que a gente tem que pensar, né, nos efeitos que a cobertura universal da saúde vai ter em diversos processos, porque
eu não acho que a cobertura universal seja incompatível com um sistema mais eficiente e com custos mais baixos, mas é necessário que a gente tenha uma integração dentro desses processos, né? Por isso que a gente tem que ter uma certa clareza, por exemplo, se a gente pensar numa agenda no Brasil, a gente tem que pensar como é que a gente pode aproveitar esses próximos 10 anos da PEC 55, não dizendo que vai ser um apocalipse do sistema de saúde, como muita gente tem dito, mas, na verdade, pensar em aproveitar esse momento para ver como é que a gente pode fazer algum conjunto de reformas estruturais que possam melhorar a questão da integração entre o setor público e o setor privado, por exemplo, a integração dos planos de saúde com o SUS. Essa é uma questão que tem que ser pensada, né? A ideia de fazer com que o sistema seja mais eficiente. Todo atuário sabe que a maioria dos municípios do Brasil, 60% dos municípios com menos de 50 mil habitantes, não podem administrar um setor saúde. Então, tem que criar instâncias maiores, regiões de saúde, tem que ter uma massa crítica de pelo menos 1 milhão de pessoas para que você possa montar um sistema de saúde razoável, que tenha algum nível de escala, de eficiência. São coisas que têm que ser pensadas, né? A ideia de que a gente tem que pensar a universalização não numa perspectiva de gratuidade, como fez a Lei 8080, mas numa perspectiva de subsidiariedade, senão a gente está duplicando esforços, né? Então, qual é o nível de subsídio que a gente pode ter para uma população com renda um pouco mais baixa, né? Muita gente no Brasil vai ter que ter 100% de subsídio, mas outros não. O importante é que os benefícios que eles tenham sejam iguais. A gente tem que ter benefícios iguais, com grau de subsidiariedade de acordo com a capacidade de pagamento das pessoas. E, com isso, você evita que mais pessoas caiam na malha dos gastos catastróficos. A acreditação e qualidade dos prestadores, ou seja, hoje em dia, menos de 5% dos prestadores de saúde do Brasil são acreditados, é uma vergonha, né? No caso do setor público é pior ainda, que a gente tem que começar a ter uma acreditação e propostas de qualidade. Ter a ideia de voltar um pouco à ideia de ter um cartão único de saúde, eu acho que aí é um cartão único mesmo, que possa incluir o que as pessoas têm dentro dos planos de saúde, e novas perspectivas para a questão dos recursos humanos, ou seja, acabar com essa ideia de que a gente tem que ter todos os trabalhadores de saúde com empregos públicos e estáveis ganhando muito pouco. Não é isso que eu acho que os trabalhadores de saúde querem. Eles querem, na verdade, oportunidades, eles querem a possibilidade de crescimento, eles querem a possibilidade de contribuírem com instituições que venham dar a eles conhecimento e inovação. Esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que pensar. E eu acho que o regime jurídico único não é a forma mais adequada de fazer com que esses funcionários estejam dentro desse processo. Enfim, era um pouco esse tipo de questões que eu queria, talvez, trazer como perspectivas, né? São questões que vão estar na discussão nos próximos anos. Eu acho que a gente vai ter muito tempo para pensar. E se a economia brasileira voltar a crescer, né, e eu acho que isso vai ser, pelo menos em 2018, né, a gente vai ter um processo de recuperação, quem sabe a gente não pode pensar numa reestruturação do sistema que possa cumprir um pouco com essas finalidades mínimas, que é a coisa que a gente tem que avançar. Obrigado.